Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmos 84. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetualmente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Tá. Sessão do dia 3/7/2023, expediente, veto total 1/2023 do projeto PL 41/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos 395 e 423, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos 396, 397, 398 e 23, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 399 e 23, de autoria do vereador Obadias Benones. Requerimentos 401 e 402, 23, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação 341, 23, de autoria da vereadora Roseli De Luca Pisolo. Indicação 342, 23, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicação 343, 23, de autoria do vereador Joarez de Jesus dos Santos. Indicações 344, 345, 346, 23, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicação 347, 23, de autoria do vereador Joarez de Jesus. Indicações 348 e 349, 23, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Memorando 416, 2023, a Secretaria-Geral justifica a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo, sessão ordinária do dia 3/7/2023, conforme o regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 96, a linha D, em Brasília, dia 17 em Brasília, na 17ª Conferência Nacional de Saúde, organizada pelo Conselho Nacional de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, com o tema Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Amanhã vai ser outro dia. Anteciosamente, Giovanni Marcelino Leandro, assessor parlamentar. Passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Jair Augusto Alexandre. Vossa Excelência dispõe do tempo do vereador Valmir D'Augustin. Alô. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, na semana passada, estava lendo a reportagem da Folha de São Paulo a respeito das despesas de viagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pai dos pobres, que nesse primeiro semestre, em viagens, 7,3 milhões em estadias, viagens, em suítes com uma diária em Paris de R$94 mil. Enquanto isso, a população no Brasil está gemendo, está sofrendo de recursos. E também, senhor presidente, a declaração no Foro de São Paulo do presidente da República a respeito de democracia, e ele disse que a democracia é relativa, principalmente na Venezuela,
Quando se fala de Maduro, não existe mais ditadura na Venezuela, o povo está feliz, está próspero, né? Um absurdo um presidente da República falar a respeito, elogiar um presidente que matou centenas de pessoas, milhares de pessoas, um carro blindado passando por cima, perseguindo a corte dele lá nos Estados Unidos, a concorrente dele nos Estados Unidos, ficou inelegível por mais 15 anos. Então, que tipo de democracia é esta na Venezuela? Só na cabeça do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que existe democracia, né? Na verdade, é uma ditadura, apesar que ele já se declarou como um comunista, quando ele, no discurso, disse que chamam ele de comunista, acho que estão ofendendo ele, né? Ele tem orgulho, disse Luiz Inácio Lula da Silva, que ele tem orgulho de ser comunista. E o comunismo no mundo inteiro matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro. O nazismo também é um regime terrível, mas matou menos, matou cerca de 15 milhões de pessoas, enquanto o comunismo matou cerca de 100 milhões de pessoas. Então, são discursos assim terríveis que você ouve, você escuta de um presidente da República que viaja mais, não sei se ele é um presidente do Brasil ou de várias nações, porque viaja mais, né? Viaja mais a outros países do que no próprio país dele, apesar que por onde ele vai, em qualquer estado do Brasil, ele que ocorre com ele é terrível, porque ele é vaiado, ele é xingado, né? Então ele procura ir para outras nações, mesmo em outras nações, ele é xingado, chamado de ladrão, né? Então são coisas terríveis que ocorrem na nossa nação, né? O julgamento da semana passada no TSE, que colocou o presidente mais honesto que essa nação viu, o presidente Jair Bolsonaro, ficando inelegível por 8 anos, enquanto um presidente condenado em 3 instâncias, na primeira em Curitiba, na segunda em Porto Alegre, na terceira instância, foi descondenado e ganhou a sua elegitimidade para concorrer à presidência. Foi condenado como corrupto, ladrão. E aí você vê a ex-presidente Dilma, do PT também, foi impeachmentada, e no impeachment dela tiraram essa inelegibilidade dela, deixando ela elegível para concorrer, como ela concorreu e levou um baile, né, em Minas Gerais. Não, é terrível ver que justiça nós estamos vendo. Por isso acabei de protocolar, gostaria até de pedir a assinatura de todos Vossas Excelências, uma nota de repúdio ao TSE pela inegibilidade de um presidente mais honesto que essa nação viu, Jair Messias Bolsonaro. Senhor presidente, meu discurso de hoje está ligado a essa área que nos deixa tão indignados, porque a população mais simples, mais pobre, acreditou nele, acreditou que o Brasil iria melhorar, acreditou que chegaria picanha na sua mesa, acreditou nisso, nessa besteira, nessa bobagem que esse presidente falou durante a eleição presidencial. Infelizmente, o Brasil está sofrendo e as notícias que tem pela frente são mais de desânimo, são mais terríveis ainda, o que está para acontecer com a nossa nação, que nós amamos, que nós queremos o bem dessa nação, mas infelizmente ela está em desgoverno, de alguém que não tem perfil, não tem caráter, não tem autoridade para falar
sobre qualquer assunto na nação brasileira, a única autoridade que ele tem para falar é a respeito de roubo, a respeito de desvio, a respeito de coisas que envergonham a nação brasileira. Era isso, senhor presidente. Só registrar que a mesa diretora recebeu agora a justificativa de ausência da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, mesa diretora, membros dela, todos os vereadores que aqui estão presentes, meus cumprimentos a todos. Eu iria de qualquer forma hoje mostrar o meu posicionamento em relação a tudo o que aconteceu durante essa semana. Pastor Jair foi muito feliz na sua fala. 2022, eu usei por várias vezes essa tribuna e por muitas vezes, senhores vereadores, eu falei, eu alertei sobre tudo que nós estamos vivendo hoje. Estamos iniciando, estamos no mês 7 meses desse governo. Foi um aviso, um alerta, e avisado foi de tudo que nós iríamos passar. Mas eu venho aqui, e eu, nos últimos minutos que eu tive no meu gabinete agora à tarde, depois de uma tarde cheia de comissões, eu pude escrever algumas coisas, vereador Kaminski, em relação a isso, porque eu sou um jovem na política, presidente. Eu estou com meus 38 anos de idade, meu primeiro mandato, e eu vim para a política porque eu acredito nela ainda. Eu não perdi a esperança. E essa palavra esperança, Daniel, vereador Daniel, ela abastece, ela enche o meu coração. Eu sou um jovem sonhador, e quando eu decidi ir para a política, foi exatamente em cima disso. Eu tenho esperança e sonho que vai se levantar uma geração de soldados para esse tempo, para esse momento na política brasileira, que darão orgulho para a nação. Jovens interessados em pautas. E quando eu fui taxado aqui e em vários outros lugares, onde eu palestrei e falei a respeito do atual governo, que era um risco que nós estávamos correndo, pastor Jair, era um risco que nós estávamos correndo se elegesse, e estamos com esse perigo diante de nós, com esse lamaçal diante de nós, que era um risco que nós tínhamos se elegesse. Vossa Excelência dispõe do tempo do vereador Márcio Darós. Obrigado, vereador. Que era um risco que nós estávamos correndo naquele momento. E de fato, se você pegar todo o cenário do que aconteceu em 2022, diante do que aconteceu durante essa semana, as confirmações, os discursos, as falas do atual presidente da República, Lula, concordando exatamente com aquilo que o judiciário, o sistema judiciário do nosso país tentou proteger em 2022. Tentou acobertar informações preciosas que muitos daqueles políticos do alto escalão estavam tentando mostrar. Gente, eu sempre deixei claro aqui que eu não venho de uma linha bolsonarista. Eu sou e faço parte desse exército de soldado que sonha, que tem esperança em um país melhor, em um país onde os nossos filhos possam viver melhores. Sonhamos com isso. Eu venho de uma linha, eu sempre deixei claro aqui em minhas redes sociais, que a pessoa Jair Messias Bolsonaro, o presidente, era a pessoa que nós tínhamos para aquele momento enfrentar o sistema cruel comandado pelo atual presidente, que é um ex-presidiário, o Lula, para tentar tirar e arrancar toda essa esperança que nós tínhamos. O personagem que nós tínhamos era o senhor Bolsonaro.
Não tínhamos outra personalidade que pudesse falar em nossa voz, que pudesse ser o nosso representante da direita. Eu sou contra o comunismo, eu sou a favor da vida, eu defendo a família, sou a voz do conservadorismo, eu sou mesmo, eu falo, e tenho os meus princípios e defendo os meus princípios. Mas eu fui falado, e quando eu ouvi, abre aspas, vereador Toninho da Embralite, abre aspas, fala do presidente atual do Brasil, ser chamado, o senhor falou aqui, ser chamado de comunista é motivo de orgulho, não nos ofende, me ofende como brasileiro, ter um presidente que está diante de uma fala como essa, ou que traz uma fala como essa, defender o comunismo, senhores. Falaria esse discurso que eu estou fazendo aqui em qualquer palanque, na presença de qualquer pessoa, porque me envergonha ter um presidente comunista. A democracia relativa. Minha gente, vamos estudar um pouquinho sobre democracia, o Polos na Grécia. Elogiar Maduro, Chaves, é não sentir a dor dos nossos venezuelanos, os nossos irmãos. É concordar com aquilo que o pastor Jair acabou de falar. Elogiar um governo como Chaves, Maduro, Ortega, é não respeitar a dor de alguém que é perseguido por uma ditadura. E nós elogiamos e abraçamos isso. Aliás, não todos, mas muitos aplaudem isso. Eu queria ouvir discursos hoje de alguém repugnando ou desaprovando a fala do presidente Lula, que foi vamos falar de nós aqui, foi falado aqui, e o que acontece lá, falei muito isso o ano passado, nessa tonalidade que eu estou falando aqui, impacta sim, nós que somos irmãos, nós que somos brasileiros, impacta diretamente todos nós. Digo aos senhores e encerro, não preciso me doar tanto, quer me passar? Me passa. Eu estou empolgado, eu vou. Vossa Senhoria dispõe do tempo do vereador Juarez de Jesus. Obrigado, vereador Juarez. Senhores, é muito sério isso, e eu estou dizendo isso, e quero fazer um apelo para os senhores. Faço um apelo a todos os senhores, os veteranos políticos que nós temos nesta casa, os políticos novos que nós temos aqui, vereador Juarez, vereador Nicola, a nossa sociedade acredita em vocês, veteranos, nós enquanto cidadãos acreditamos em vocês, para que nós possamos lutar por um país cada vez melhor. Qualquer um de nós pode não estar vivo amanhã, mas vamos deixar discípulos, soldados que abraçam nossas ideias e que levem avante esse discurso. Precisamos de pessoas que pensam o nosso país e que preservam aquilo que os nossos pais construíram ao longo de anos, em que a religião impactou sim, trazendo bons costumes para todos nós, famílias. Os nossos filhos estão se tornando reféns. Ou vocês não se preocupam? Eu tenho 2 filhos e eu me preocupo com os meus filhos quando eles vão para a escola. O que está sendo ensinado lá? Qual tipo de ideologia? Alguém me questionou, o aborto no Brasil ainda é crime? Por isso que eu coloquei aquele projeto de lei que foi aprovado nessa casa. Porque alguém me questionou, o aborto no Brasil ainda é crime? É crime! Porque esse governo que está discursou por muitas vezes, que é contra a vida, que é a favor do aborto. Por favor, nós acreditamos, eu falo para os senhores aqui algo, e falo com o coração cheio de esperança, mas carregado de emoção também. Por favor, honremos a nossa pátria. Um presidente que chega a dizer, para que um discurso patriotista? Ora, gente, nós somos brasileiros. E digo aos senhores aqui como brasileiro, eu tenho uma máxima que carrego no meu coração e carrego na minha alma para todos os jovens que eu posso influenciar, para todas as pessoas que eu ando por esse estado e fora dele falando, em Criciúma falando. Nós somos brasileiros. É uma máxima que todos nós estamos cansados de ouvir, mas é verdadeira. E nós não podemos desistir tão fácil assim não. Somos brasileiros e não desistimos. Sou brasileiro
E não vou recuar. O sistema político brasileiro é cruel. O sistema brasileiro o sistema político brasileiro é cruel. É cruel. E eu vou dizer aos senhores que eu não vim me aventurar, não. Eu tenho uma pauta e eu tenho um objetivo. E creio que outros soldados se levantarão para defender essas bandeiras e estar diante desta guerra, porque perdemos sim uma batalha. Várias batalhas. Mas estamos de pé, pelejando e lutando nesta guerra por algo muito maior que queima em nosso coração. É ter um país, vereador Miri, com mais geração de emprego, com qualidade, e que acima de tudo viva aquilo que sempre viveu, os seus princípios e os seus valores. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Zairo José Casagrande. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadora, público que está na galeria, os que nos acompanham pela rede social. No dia de hoje nós vamos votar 4 vetos do Executivo. Eu vou discutir um pouquinho sobre o segundo dos vetos, que é aquele nosso projeto que criou o Fórum em Defesa da Universidade Comunitária. Esse projeto de lei, o 28, de minha autoria, ele foi apresentado com o objetivo de incluir toda a sociedade nesse debate em prol das universidades comunitárias, a sua importância, o papel estatutário, o fato de terem sido criados por lei municipal, o fato de serem públicas, e por ser uma instituição de origem pública, eu não consigo compreender esse debate sobre o seu fomento. Se deve ser 90-10, vereador Toninho da Embralete, se deve ser 80-20. Agora, conforme o acordo que foi celebrado, 75-25%, mas alterando, vereador Daniel, a contrapartida. A cada 4 bolsas que o governo estadual vai fornecer, as nossas universidades comunitárias terão que ceder uma bolsa. Bom, o chefe do Poder Executivo Municipal, ele considerou necessário, então, vetar o artigo 3º. Vou ler para os senhores. Fica a cargo da comunidade acadêmica, dos órgãos públicos, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada que desenvolvem políticas de fomento à educação no ensino superior, a mobilização para a participação nesse fórum que nós criamos. Então, aqui, quando eu falo órgãos públicos, isso pode ser o Poder Judiciário, pode ser o próprio Poder Legislativo que faça essa mobilização, como lá estiveram o presidente Salésio e a vereadora Roseli participando naquela grande discussão sobre o papel das universidades comunitárias, sobre os apelos que nós já fizemos ao governador, em nome de todos os vereadores, sobre os apelos que nós fizemos a cada um dos 40 deputados, vereador Márcio, para que compreendam a diferença, o que é injetar dinheiro numa escola que visa lucro e numa escola que inverte todo o seu trabalho, reinveste na sociedade. Então, nesse artigo que foi vetado, no artigo 3º, por isso que eu peço aos senhores vereadores que votem pela rejeição, acompanhando o que definimos na Comissão e Justiça. Porque ali em nenhum momento nós definimos obrigação ao Poder Público Municipal. Não, sequer cita prefeitura. Órgãos públicos podem ser os órgãos de todo o judiciário, como já falei, pode ser o legislativo, e que são poderes totalmente autônomos. Não cabe ao Executivo vetar a participação, por exemplo, da comunidade acadêmica. Então, eu peço a sua atenção, na hora que nós estivermos votando esse veto parcial, porque todas essas instituições não estão subordinadas hierarquicamente ao Poder Executivo Municipal. Portanto, não pode sofrer veto. Perde sentido o veto a esse artigo que pede a participação de todas. Então, repetindo, eu peço aos senhores vereadores que acompanhem a rejeição da CCJ ao mérito ao veto parcial 0123 ao projeto de lei de minha autoria, o 28/2023. Muito obrigado, hein? Com a palavra, vereador Júlio César Kamisk.
Muito boa tarde, senhor presidente, a demais membros que compõem a mesa, vereadores, a todos que estão presentes. É uma alegria mais uma vez estar com vocês nessa sessão. Vereador Abadias, falta de esperança, temer cenário injusto. E é o cenário que nos parece estar acontecendo. Nós tememos algo muito maior do que nós estamos percebendo. E realmente é um grande motivo que compromete a nossa esperança. Senhor presidente, mas ainda assim eu tenho esperança na economia, eu tenho esperança na saúde, eu tenho esperança na educação, eu tenho esperança na geração de emprego, eu tenho esperança, um dia, quem sabe, a gente vê corruptos presos. Eu tenho essa esperança. Eu tenho a esperança de ver um dia acabar a corrupção. E aqueles que eventualmente infringirem a norma possam ver o sol nascer quadrado. Eu tenho essa esperança. Mas um dia. Mas tememos pelo cenário injusto. Não é, vereador Abadias? Tememos pelo cenário injusto. Eu tenho a esperança, por exemplo, de ver desassoreado o Rio Sangão. Semana passada participei de uma audiência maravilhosa em Forquilinha, representando essa casa, de um trabalho que a gente tem desenvolvido muito fortemente com o pessoal de Forquilinha, sim, com a aprovação do IMA, do desassoreamento, mas que necessita, sem sombra de dúvida, o envolvimento das 3 prefeituras, Criciúma, Forquilinha e Maracajá. Porque de nada adianta você desassorear 8,4 quilômetros e não atender a extensão de quase 25 quilômetros, em que você acaba beneficiando uma comunidade e prejudicando outra, que é a região de Maracajá. Mas a nossa audiência, eu falo nossa porque estive presente e ajudei a organizar, sim. Porque me pediram para ajudar e eu fiz com o maior prazer. Foi muito prestigiada pela comunidade, inclusive de Criciúma. As comunidades que sofrem com o assoreamento também estiveram presentes aqui de Criciúma, pedindo socorro, mostrando as suas dificuldades, lamentando os acontecimentos, mas querendo participar ativamente das comissões, para conscientizar todos aqueles que detêm o poder da caneta para, de fato, ajudar a desassorear o nosso Rio Sangão. Vereador, o senhor dispõe do tempo do vereador Adailto Feza. Obrigado, vereador Adailto. Muito obrigado. A nossa audiência teve representantes da Unesc, teve representantes das bacias hidrográficas que brigam para o desassoreamento, e não estávamos discutindo lá a questão de ter peixe no Rio Sangão, não. Não era isso que nós estávamos discutindo. Quem sabe, no futuro a gente possa estar discutindo também. Mas não. Nós estávamos discutindo, sabe o quê? Dignidade. Respeito ao cidadão. Viu, vereador? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. E a gente, dentro dos nossos limites, a gente vai continuar brigando por aquilo que nós podemos fazer. Para que a gente tenha uma cidade justa, uma cidade humanizadora, uma cidade que respeite a saúde, que respeite a educação. Como todos nós sabemos, a educação, parece meio clichê isso, mas ela é a base. Nós precisamos dar todas as condições, capacitações, segurança para que todos os alunos, em conjunto com os pais, possam também ter uma escola adequada. Mas falando do Rio Sangão, obrigado por estar presente, vereador Adailto Feza, que acompanhou os trabalhos, que esteve lá muito carinhosamente presente na nossa audiência, viu, vereador presidente? Tá? E que tiramos pautas importantes, porque alguém dizia, mas para que ter audiência se o projeto está aprovado? O projeto é só um projeto. O projeto é a base para os encaminhamentos. O projeto é a base para que se comece um trabalho que depende de licitação, que depende de pessoas interessadas a fazer,
recurso suficiente, porque o recurso que tem não é o suficiente. Forquilinha vai receber um recurso de 5 milhões, mas nós sabemos que não é suficiente. Nós sabemos que precisamos do dobro, no mínimo, para fazer os 8,4 quilômetros que foi aprovado. Nós tivemos a presença do Miotelo, do IMA. Aliás, agradeço o Ibanês por liberar o Miotelo para estar presente e esclarecer tecnicamente aquele povo que lá estava, que lotou as galerias da Câmara de Forquilinha, sedenta de informação. Ah, nós sabemos o projeto foi feito, ok, e agora? Ah, fazer a licitação. Mas as pessoas não se comunicam. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. E para isso os representantes precisam estar lá, trocando ideia, ouvindo. Porque essa mania de achar, né, vereador Zairo, que por ser político sabe tudo. Não. Nós temos que ouvir, nós apenas temos que ouvir o que a voz da população carece, precisa. E para isso tem que estar presente, tem que envolver a audiência pública, vereador presidente. A audiência pública é uma das grandes ferramentas, vereador Dailton Feuser, para ouvir as pessoas. Não é verdade? Para ouvir pessoas. Porque nós temos a informação do que a gente ouve no dia a dia, mas quando uma comunidade toda se reúne, clamando por ajuda, pedindo socorro, essa talvez é a maior representatividade que nós precisamos ter para saber o que eles precisam. Eu tenho esperança. Eu tenho a esperança no corrupto na cadeia, eu tenho a esperança que a gente volte a ver uma justiça que se comporte realmente como aquilo que a gente espera. Sou advogado e eu te confesso, vereador Obadias, que eu tenho estado muito preocupado com as decisões tomadas pelo Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Manuel Rosengue da Silva. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste e presente, boa tarde. Hoje é apenas para lembrar e cumprimentar o nosso anjo do fogo, o bombeiro militar, que ontem, dia 2 de julho, comemorou o seu dia, né? Claro, destacando aqui os 12.330 atendimentos pré-hospitalares, os 1.525 incêndios, as 664 buscas, salvamentos e resgates, além de outros 5.285 atendimentos entre 4 de abril de 2022 a 30 de junho de 2023, pelo 4º Batalhão de Bombeiros Militar. Por isso, parabéns aí aos nossos bombeiros militares do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, sob o comando aí do nosso querido Major Henrique Piovesan. Eu valorizo muito o trabalho dos bombeiros, por isso essa minha manifestação. Parabéns. A palavra, vereador Daniel Frederico Antunes. Declina. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, membros da mesa diretora, nobres colegas, público que nos assiste, corroborando com as falas do vereador Obadias Benones, do vereador pastor Jair Alexandre, eu quero falar duas frases aqui. Uma é preciso regular, abre aspas, é preciso regular melhor os controles e a auditoria das urnas eletrônicas, fecha aspas. A segunda frase é, hoje em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. Fecha aspas. De quem é essa frase? Se a gente perguntar hoje em dia, talvez digam que é do ex-presidente Bolsonaro. Essa frase é do ministro da Justiça Flávio Dino, em 8 de novembro de 2013. Eu quero entender se ele está atacando essa democracia relativa.
É preciso compreender se vai ser feito algo a ele que está atacando a democracia. Hoje em Recife vi a comprovação científica que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraudes. O que realmente está acontecendo é a justiça seletiva. Não é a democracia relativa, é a justiça seletiva. Sobre o pessoal da Venezuela, sobre os venezuelanos, eu fiz questão de, há cerca de 30 dias, fazer um vídeo com a Nori, uma moradora lá da Santa Luzia, venezuelana que veio morar no Brasil, e que não sou eu que estou falando, é ela que está falando se existe democracia na Venezuela. É ela que fala. É só procurar ali no vídeo, eu vou colocar no story de novo do meu... Marcelo, coloca no meu story de novo, reposta lá. E aí coloca em cima assim, ó, sobre democracia relativa. Só para... Porque é ela que está falando, não sou eu. Então, deixa a Nori falar. Ela que já é praticamente uma criciúmense. Na semana passada, quero parabenizar o deputado Ricardo Guide por ter aceitado a missão de ser secretário do Meio Ambiente. Eu e o vereador Juarez tivemos a honra de acompanhá-lo naquela entrevista coletiva que ele deu ao anunciar a sua ida para a secretaria a partir do dia 1º de agosto. Desejar sucesso a ele na missão, me colocando à disposição também para ajudar no que for necessário. E, por fim, dizer que o curioso caso de Benjamin Button, que eu falei na semana passada, eu conversei com o Gustavo e com o Frank lá na DTT, e eles disseram que já estão analisando a possibilidade de atualizar o modelo da prova de vida por parte da DTT. Já estão analisando um sistema que tem essa possibilidade e já conversando com o Tiago na Diretoria de Tecnologia da Informação da Prefeitura para ver a possibilidade de criar uma nova metodologia, um novo modelo, para que a gente possa ter mais velocidade, mais facilidade na prova de vida para poder tirar o cartãozinho do trânsito e poder fazer o estacionamento. Obrigado, presidente. Palavra a vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Boa tarde, presidente, aos membros da mesa, vereadores, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e aqui presencialmente. Como amanhã não vou estar aqui, porque eu estarei em um outro compromisso, eu gostaria de convidar a todos para que, a partir de sábado, vai ser a abertura da nossa Feira do Livro, aqui na cidade, vai ser do dia 8 ao dia 19. Então, depois de algum tempo, vai voltar à Feira do Livro, onde foi aprovado nessa casa um voucher para cada aluno de R$10 e para o professor de R$30. Prática esta, vereador, que começou lá em 2012, 2010, 2011, a ideia do nosso querido Serginho Zappellini, então presidente da Fundação Cultural, e que deu uma movimentação fantástica na feira e era maravilhoso você ver os nossos alunos de todas as idades, com aquele voucher, chegar, escolher o seu livro, comprar o seu livro, sentar lá no jardim e folhear aquele livro. Então, isso faz bem para os alunos, porque o hábito da leitura, eles fomentam o hábito da leitura e faz muito bem também para todos os expositores. Nós vamos ter 10 estantes, vamos ter várias rodas de conversa, várias programações culturais durante toda a semana. Então, é uma oportunidade única da nossa cidade para que levem os seus filhos. Eu, por exemplo, vou levar minha netinha de 2 aninhos para ela ir lá comprar. Ela não vai ter o voucher, mas ela vai lá comprar o seu livro, porque nós devemos incentivar as pessoas à leitura. E o hábito da leitura, ele se dá pelo incentivo da escola, mas principalmente pelo exemplo do pai e da mãe em casa. Porque a criança, já é comprovado, ela repete o que ela vê. Então, se a criança vê o pai e a mãe lendo, ela automaticamente vai ler também. Porque, tanto é que se ela vê o pai e a mãe no celular, ela, desde a tenra idade, ela já está querendo pegar um celular para girar.
Então, mas se ela vê o pai e a mãe lendo, ela também vai ter esse hábito. Então, convidar a todos para participar dessa Feira do Livro e que todos os estandes que vêm aqui, todas as editoras que vêm aqui tenham sucesso nesse nova Feira do Livro. Certo? Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Salésio Lima declina. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui, todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Senhores vereadores, nesta semana que passou, acompanhando a audiência pública da Assembleia Legislativa, do CONSEG, criado pela Assembleia Legislativa do Estado na Universidade, na Unesc, percebemos que as falas de professores, fala de mães, fala de diretoras, que todos, 90% dos crimes que aconteceram até hoje dentro das escolas, invadido por marginais, foram ex-alunos que sofreram bullying. É lamentável, é muito lamentável acontecer essa situação, sabendo que nas escolas estaduais, escolas municipais, nós não temos um psicólogo à disposição para atender essas crianças, atender professores, dar uma orientação, fazer aquilo que é necessário para não acontecer o pior futuramente. E essa foi a maior discussão. E lá ouvi de uma diretora. Nós temos, na nossa escola hoje, nós temos cinco jovens em estado grave que precisam de atendimento hoje e não amanhã. E aqui, vereadores, eu fiz um requerimento em 2021 solicitando informação do governo municipal sobre psicólogo nas escolas, a possibilidade de colocar psicólogo nas escolas. A resposta foi essa. Não há possibilidade de cedência dos profissionais para a educação, considerando que contamos com profissionais psicólogos na rede de atenção básica do município, onde realizam os atendimentos conforme os encaminhamentos solicitados na agenda realizada por ordem e data, que pode ser atendidos em seu bairro. Na verdade, vereadores, vocês sabem que nós temos uma fila para psicólogo imensa. Discutimos aqui esses dias 2.500 pessoas na fila de espera, enquanto nós temos crianças se cortando, trazendo desespero para o pai, para a mãe, e não temos algo a oferecer de imediato. Então, essa preocupação não é nas escolas municipais, é nas escolas estaduais, pode ser das escolas particulares. Criança, jovem, não escolhe escola, mas torcemos aí que essa discussão a nível de nossos deputados estaduais, Mauro de Nadal, que esteve ali na Unesc discutindo, que possa ser, senhor presidente, que tenha uma solução de imediato. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 41ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente.
Requerimento 395/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Mário Luiz da Silva, questionando se há possibilidade de instalação de câmeras de segurança no cruzamento da rua Lions com a rua Carlos Carambola, Gambalonga, de frente ao loteamento Parque da Chaminé e loteamento Marisa, bairro Sangão. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 341/2023, autora Roseli Maria de Luca Pisolo. Mudança para a mão única no trecho da rua Inconfidência, compreendido entre a Oswaldo Pinto da Veiga e a Pedro Salvador, bairro Próspera. Indicação 342/2023, autor Nicola Martins. Instalação de corrimão na escadaria da rua Arino Cristóvão Monteiro. Indicação 343/2023, autor Juarez Jesus dos Santos. Limpeza, bem como a substituição da tampa de concreto da Boca de Lobo, localizada na rua Acre, de frente ao imóvel número 81, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 344/2023, autor José Paulo Ferrarese. Notificação do proprietário do terreno cadastrado sob o número 52152, localizado na Avenida dos Imigrantes, ao lado do antigo Banco BESC, distrito do Rio Maina. Indicação 345/2023, autor José Paulo Ferrarese. Instalação de placa denominada CONCEP, na rua Pedro Cardoso Martins, bairro Cidade Mineira Nova. Indicação 346/2023, autor José Paulo Ferrarese. Instalação de placa denominativa CONCEP, na rua Vicente Marcelino, bairro Cidade Mineira Velha. Requerimento 396/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com questionamentos relacionados à resposta ao requerimento 233/2023. Primeiro, qual a data de ingresso no sistema do paciente adulto idoso que está há mais tempo na fila? Segundo, qual a data de ingresso no sistema do paciente criança adolescente que está há mais tempo na fila? Terceiro, quantos psicólogos lotados na Secretaria de Saúde que estão na atenção básica? Quarto, quantos psicólogos lotados na Secretaria de Saúde estão em atuação na área administrativa? Quinto, qual o planejamento ou a estratégia, considerando equipe e tempo, que o município possui para sanar esta fila de atendimento psicológico? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor, o vereador Nicola Martins. Senhores vereadores, nobres colegas, o tempo é curto para debater tanta coisa. Hoje esse requerimento ele é baseado na resposta do 233 que eu recebi. O 233 foi feito no mês de abril e respondido pela Secretaria de Saúde e de Educação. As duas. Primeiro, o setor de RH respondeu que existem 3 psicólogos na Secretaria de Educação e 30 psicólogos na Secretaria de Saúde. O RH respondeu isso. Eu quero entender se esses 30 psicólogos da Secretaria de Saúde estão todos em atenção básica. Por que eu quero entender isso? Porque a resposta que vem da Secretaria de Saúde é de 5.094 pessoas esperando na fila para atendimento com psicólogo. 5.094 no dia 22 de maio, que é quando tem a resposta desse requerimento. São 3.198 adultos idosos e 1.896 crianças e adolescentes. Isso é no dia 22 de maio. Talvez já tenha aqui para 5.500, 6.000, enfim. Mas é um dado extremamente alarmante, porque se a gente pensar em 5.000, é praticamente 2% da população criciumense, 1,5%, 2% da população criciumense, aguardando em fila para atendimento com psicólogo. Esse é o dado alarmante que nós temos aqui. Por isso que nesse novo requerimento eu quero questionar qual é a data que a pessoa que está mais esperando na fila está aguardando. Para a gente ter uma noção de quanto tempo isso está levando.
E, ao mesmo tempo, qual é o planejamento que a Secretaria de Saúde tem para sanar essa fila? Porque se tem psicólogos trabalhando na área administrativa, por que eles não estão auxiliando a sanar essa fila? A gente precisa compreender esses dados com mais abrangência. A gente pode pensar aqui em grupo multissetorial para ajudar na saúde, na educação. Nós podemos pensar em grupo não sei o que lá. Mas a gente não está cuidando da fila da atenção básica, que está em mais de 5 mil pessoas. Quase 2 mil crianças e adolescentes esperando atendimento de psicólogo. Atenção básica, responsabilidade do Poder Executivo Municipal do município, da Prefeitura. E aí, além disso, tem a resposta aqui da Secretaria de Educação em relação aos três psicólogos que estão lotados na Secretaria de Educação, e que a própria, então, secretária, assistente, não sei como é que está hoje a função da Cris, ela disse que é o suficiente. 3. Fiz uma análise em relação a outras cidades, conversando com outros vereadores. Chapecó, 7. Chapecó, 7. Outras cidades de nível maior que Criciúma, 10, 11. 3 não deve ser o suficiente. Eu não creio que seja o suficiente. Ao mesmo tempo, ok, o psicólogo que está na Secretaria de Educação, ele não dá atendimento, vereadores. Vereador Miri, que foi secretário, vereadora Roseli, que foi secretária, eu entendo que o psicólogo que está lotado na Secretaria de Educação, ele não faz atendimento. Ele não faz atendimento. O atendimento é encaminhado depois para o posto, é chamado pai, e o pai procura, que é a base do meu próximo requerimento que eu discuto no momento apropriado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favorável permaneça a comissão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Pastor Jair. Jorge, é que já está protocolado, está no sistema a moção de repúdio ao TSE a respeito da inegibilidade do presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por 8 anos. Então, solicito aí aos vereadores que puder assinar essa moção de repúdio. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir o adiamento ao veto ao PL 35 para segunda-feira. Vereadores, precisamos pôr em votação o adiamento do PL 35. O veto. O veto. Então, é favorável se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Tá, segunda-feira. O pedido da transferência foi aprovado. Requerimento 397/2023, autor Nicola Martins. Requer-se a mesa ouvindo o plenário na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte documentação: relatório do número de encaminhamentos de alunos da Rede Municipal de Ensino por escola para atendimento clínico em psicologia nos anos de 2021, 2022 e 2023, até mês de junho. O mesmo questionamento foi realizado no requerimento 383/2023, baseado na audiência pública da Câmara de Vereadores no dia 27 de abril de 2023, e a resposta do requerimento não condiz com o respondido pela representante da Secretaria de Educação na audiência pública. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, esse outro requerimento, ele é baseado no 283, que é de autoria minha e do vereador Obadias Benones, que foi quem
propôs aquela audiência pública do dia 27 de abril, e eu quero pedir para a nossa equipe técnica soltar o trechinho do meu questionamento que foi feito naquela audiência pública. Tem que botar o áudio desde o início, tá? Tá sem áudio. Número de quantos alunos da José Rosso estão sendo encaminhados ao posto de saúde, da Jorge da Cunha Carneiro estão sendo encaminhados, da escola tal. A gente tem esse dado, mas de cabeça eu não... Não, tudo bem, só porque depois a gente pode fazer essa requisição. Obrigado. O número deu para compreender? Eu questiono o seguinte: se existe o dado de quantos estão sendo encaminhados de cada escola, porque a secretaria, os 3 psicólogos da Secretaria de Educação não dão atendimento. Eles fazem todo o trabalho junto ao Serviço de Psicologia Educacional, NAP. Mas que a escola pode dar um encaminhamento para o posto de saúde, chama os pais, dá um encaminhamento, e aí eu questiono se a secretaria tem os dados de quantos são encaminhados por escola. Quantos da José Rosso, quantos da Jorge da Cunha Carneiro, quantos da Joaquim, enfim. Se tem esses dados. E a assessora da secretaria disse que tem esses dados e depois passaria, por isso que nós fizemos esse requerimento. Na resposta do requerimento, é o seguinte: informa-se que não há controle de encaminhamentos feito pela Secretaria de Educação pelo Serviço de Psicologia Educacional, que tem autonomia e responsabilidade de orientar somente os familiares a buscar atendimento clínico para crianças e adolescentes nas situações em que forem percebidas as necessidades dos alunos. Então eu faço esse novo requerimento para saber se o dado apresentado na audiência pública é que foi errado ou o dado apresentado na resposta do requerimento é que foi errado. Se tem realmente esses dados, se não tem realmente esses dados, enfim, uma nova oportunidade para que a gente possa deixar isso muito claro de quantos alunos estão sendo encaminhados por escola. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 398/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será realizada a recuperação da pavimentação de lajotas da rua João Paz, entre os bairros Universitário e Santa Augusta. As fotos em anexo mostram o atual estado de conservação. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, Nicola Martins. Esse é o requerimento clássico de pedido de manutenção de via, apenas para passar as fotos para os senhores para verem a situação dessa via também. É uma via que já passou, que teve alguns reparos, que teve algumas adaptações em relação a esgoto, a tubulação de água e tudo mais, e não foi feito ainda o reparo, e já faz algum tempo. Ela está bem deteriorada, bem difícil de passar por ela, ali entre o Universitário e Santa Augusta, ali próximo ao antigo Sereste. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 347/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Instalação de placa denominativa com CEP da rua Lucas Mendes de Souza, bairro Nossa Senhora da Salete. Requerimento 399/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quantos casos de violência sexual contra crianças foram registrados no município de Criciúma em 2022? Informando também a faixa etária das vítimas. Desses casos, quantos foram registrados dentro do convívio doméstico? Qual o procedimento adotado pelo Poder Público Municipal para atendimento judicial e psicológico das vítimas? Há uma rede para a troca de informações com a delegacia especializada para esses casos? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 348/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Repintura de duas faixas de pedestre localizado na rua Domênico Sônico, bairro Santa Bárbara. Indicação 349/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Repintura de uma faixa de pedestre localizado na rua Vitor Meirelles, de frente ao número 1235, bairro Santa Bárbara. Requerimento 400/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe programação de reparos e ou capeamento asfáltico para a rua Vitor Meirelles, bairro Santa Bárbara. Caso afirmativo, qual o prazo para a conclusão dos trabalhos? Em caso negativo, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 401/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe algum cronograma para a recuperação do campo de areia do bairro Brasília? Há necessidade de colocação de uma tela de proteção, instalação de rede nas traves, balizas e depósito de mais areia. Quando será realizado? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 402/2023, autor Júlio César Kaminski. Audiência pública para debater sobre a possibilidade de desmembramento das ruas João Milioli e Agrícola Índio Guimarães. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Presidente, só a nível de esclarecimento, essas duas ruas, ela tem exatamente um morro que divide essas ruas. Tem um barranco enorme. Então o correio vai para um lado e não vai para o outro. Ou seja, nós estamos com um grande problema de entrega de correspondência nesses dois locais, aqui no bairro Comerciário. Então, se nós ajustarmos essa questão, nós podemos resolver um problema que está, de fato, atrapalhando parte da comunidade. Então, é um pedaço pequeno que o correio vai para um lado, não entra pelo outro, e as correspondências acabam não entregando. Então, nós resolvemos essa situação, nos dois casos, com essa audiência, que é um dos requisitos objetivos para que se façam as devidas alterações. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Esse requerimento é na terça-feira, vereador, só questionamento. Esse requerimento é numa terça-feira? 8 de agosto cai numa terça-feira. Cai numa terça-feira, horário de sessão. Quer retificar? Quer, pede uma questão de ordem. Só gostaria, então, enquanto isso, vereador Júlio, a Rindalta, que é presidente do CODEC, e o atleta Jean, pediu que queria conversar conosco, então vou suspender os trabalhos até 10 minutos para conversarmos com a presidente do CODEC. Os trabalhos estão suspensos no momento. Reabertos os trabalhos e terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem, senhor Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kaminski. Questão de ordem, senhor presidente, é para a retificação da data da audiência pública em relação às duas ruas citadas no requerimento. E a ideia é no dia 2 de agosto, não dia 8, é 2 de agosto, que é exatamente numa quarta-feira, senhor presidente.
Em votação, o pedido do vereador Júlio César Kaminsky para audiência dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto. O pedido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Graças, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto parcial ao PL 11/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, veto parcial ao PL 11/2023, especificamente aos artigos 2º e 4º. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto, porém, orientou pela sua rejeição e encaminhou ao plenário. O veto parcial ao projeto PL 11, referente ao artigo 2º, está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. É por parte, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Peço que mantenham o veto. Tão logo essa lei ser promulgada, sancionada com os 2 artigos que lhe restam, estarei reconstruindo de melhor forma com o executivo para que volte essa casa. O veto parcial ao projeto PL 11/23, referente ao artigo 2º, continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. É a favor do veto. Votação encerrada. O veto ao artigo 2º, 14 votos favoráveis e 1 abstenção. Veto parcial ao PL 11, referente ao artigo 4º, está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, colegas vereadores, peço também que mantenham o veto no artigo 4, da mesma forma da fala anterior. O veto referente ao artigo 4º continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto ao PL 11/23, referente ao artigo 4º, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi aprovado com 14 votos a favor e 1 abstenção. Em única discussão e votação, veto parcial ao PL 28/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que o veto parcial ao PL 28/2023, especialmente ao artigo 3º, a Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto, porém orientou sua rejeição e encaminhou ao plenário.
O veto parcial ao PL 2823 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto parcial PL 2823 está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. 9 votos a favor, 6 contras. O PL 28 foi aprovado. Em única discussão e votação, veto total ao PL 3923, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade da admissibilidade do veto, porém, orientou pela sua rejeição e encaminhou ao plenário. Veto parcial ao projeto PL 3923 está em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Presidente, eu não vou nem falar da legalidade e da constitucionalidade, porque o projeto passou por todas as comissões com aprovação. Por que eu defendo a derrubada do veto aí desse projeto? Primeiro, vendo do lado das crianças que não têm o problema. Por exemplo, o dicionário de Libras trilíngue desempenha um papel fundamental na interação entre crianças ouvintes e crianças com deficiência auditiva. Ao fornecer um dicionário de Libras trilíngue que inclui a língua de sinais, o português e um terceiro idioma, como o inglês, por exemplo, as crianças ouvintes têm a oportunidade de aprender e se comunicar com as crianças com deficiência auditiva de maneira mais efetiva. E a importância disso? Primeiro, a inclusão. A inclusão é um princípio fundamental na educação de crianças com deficiência auditiva. Com o dicionário trilíngue, as crianças ouvintes têm acesso a recursos que as ajudam a se comunicar com as crianças surdas, promovendo a interação e a participação de todos. Segundo, a comunicação efetiva. A língua de sinais é a primeira língua das pessoas surdas e é através dela que elas se comunicam de forma natural. Ao aprender algumas palavras e expressões básicas em Libras, as crianças ouvintes podem estabelecer uma comunicação mais efetiva com as crianças surdas, o que favorece, ou melhor, fortalece os vínculos sociais e promove a interação mais rica. O terceiro ponto é a empatia e o respeito. Ao aprender sobre a cultura e a língua de sinais, as crianças ouvintes desenvolvem empatia e respeito pelas pessoas surdas. Isso contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva e consciente das necessidades e direitos das pessoas com deficiência auditiva. Um quarto é que o desenvolvimento cognitivo e linguístico das crianças, no caso, o aprendizado de Libras, traz benefícios para esse desenvolvimento das crianças ouvintes. Estudos mostram que o aprendizado de uma segunda língua, como a Libras, pode melhorar habilidades como a criatividade, a memória e a compreensão de conceitos abstratos. Por outro lado, a surdez e as dificuldades na comunicação podem favorecer a criação de obstáculos à vida e ao desenvolvimento desse grupo, a exemplo, entre outros, das dificuldades de inserção. Essa seria uma das barreiras que, além de afetar o desenvolvimento das pessoas surdas, repercute em sua saúde mental, uma vez que a surdez afeta muitas dimensões da experiência, incluindo o funcionamento psicológico e social. O declínio da saúde mental da população surda inicia-se pela aflição e a angústia devido ao recebimento de rótulos e estereótipos na infância e na adolescência em âmbito escolar e social,
que podem, com perseverança, resultar em dificuldades psicoemocionais ulteriores. Para os jovens surdos de 12 a 18 anos, em maior contato com o mundo ouvinte, essa interação pode ser comprometedora ao seu funcionamento, de modo que a falta de audição pode causar desordens no processo de ajustamento humano ao ambiente. Em resumo, o dicionário de Libras trilingüe desempenha um papel essencial na interação entre crianças ouvintes e crianças com deficiência. Nesse sentido, eu peço que seja o voto dos colegas contra o veto para que a gente aprove esse projeto e a gente possa ter pelo menos uma política pública de prevenção à saúde mental, pelo menos dessa população. Obrigado, presidente. O veto parcial ao projeto PL 3923 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi rejeitado, 9-6. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, minha questão de ordem, havia a possibilidade de incluir em pauta a moção de repúdio número 29, já tem assinatura suficiente, já foi protocolada, já está no sistema, só queria incluir, até porque amanhã vai ter uma ausência de alguns vereadores aqui. Em votação, a inclusão da moção de repúdio protocolada pelo vereador Jair Augusto Alexandre. Número 29, a moção. Número 29. A moção está em votação, a inclusão na pauta da ordem de hoje. Não há, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovada por unanimidade a inclusão da moção na ordem de hoje, na ordem do dia de hoje. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar, PLC do Executivo 02223, de autoria do chefe do Poder Executivo, que corrige o zoneamento do solo nas áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou às comissões de obras e fiscalização. A comissão opinou pela aprovação. E a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 27/6/2023, foi aprovada por unanimidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de lei complementar PLC do Executivo 026/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana e altera o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. Em primeira discussão e votação, na sessão plenária do dia 27/6/2023, foi aprovado por unanimidade. O projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. Calma, rapaz. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado. Opa. Voltou. Só um pouquinho. Vamos suspender os trabalhos por até 10 minutos para que nós possamos votar a moção que foi pedida pelo vereador Júlio Camisca. Jair Alexandre, aliás. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhor presidente, essa questão de ordem, que eu tenho outro compromisso, pediria a me ausentar-me desta sessão, conforme o artigo 99, a linha C. Entendido, plano vereador. Obrigado, presidente. A sessão está suspensa até 10 minutos. Em votação a moção 29/2023, de autoria vereador Jair Augusto Alexandre, moção de repúdio ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pela votação da ação protocolada pelo ministro Carlos Lupe da Previdência. PDT, que tornou inelegível por 8 anos o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção 29/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente aos ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, da presente moção de repúdio, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem em público repudiar a condenação do ex-presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A votação da ação protocolada pelo PDT tornou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro inelegível pelo período de 8 anos, sem que houvesse crime de corrupção, desvio de dinheiro, má gestão pública ou lavagem de dinheiro. A alegação da ação de inelegibilidade se dá pelo fato do ex-presidente ter se reunido com embaixadores estrangeiros em julho de 2022 para falar do sistema eleitoral brasileiro, que também já foi criticado pelo autor da ação, Carlos Lupe, fato comprovado pelo vídeo nas redes sociais. O relator do processo, Benedito Gonçalves, e os ministros que seguiram o seu voto enquadraram a reunião de Bolsonaro com embaixadores no artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, que diz expressamente que, para tornar alguém inelegível, o crime eleitoral em questão deve ocorrer em benefício de candidato ou de partido político. Os votos de condenação destacaram a todo o tempo a gravidade da reunião em si, mas tiveram dificuldades em demonstrar objetivamente como o evento teria trazido benefícios para Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Somente os ministros Cássio Nunes Marques e Raul Araújo entenderam a ação do PDT contra a chapa de Bolsonaro como improcedentes. Em suas justificativas, ambos se concentraram justamente em questionar qual benefício eleitoral Bolsonaro teria obtido a partir da reunião com embaixadores
o jurista Adriano Soares da Costa, autor do livro Instituições de Direito Eleitoral, 2006, afirma que a decisão de tornar Bolsonaro inelegível abre precedentes para as próximas eleições presidenciais e torna as candidaturas presidenciais e os mandatos presidenciais em mandatos precários. 7 juízes, 7 ministros da Justiça Eleitoral se entenderam que aquele fato em si mesmo é grave, caçam o presidente. Ou seja, a nossa democracia e o mandato presidencial são absolutamente vulneráveis, diz o jurista. No caso de Bolsonaro, 5 dos 7 ministros votaram pela inegibilidade. Ante exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos, pelo que fique constados na ata dessa sessão legislativa, moção de repúdio à inegibilidade e perda dos direitos políticos por 8 anos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vereador Jair Augusto Alexandre, partido PL. A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, fiz essa moção com uma consciência tranquila, indignado pelo que ocorreu com um presidente jamais visto nessa nação brasileira, um presidente honesto, verdadeiro, criticado porque era verdadeiro, e um julgamento não judicial, um julgamento político. Esses ministros que estavam ali no TSE, um dos ministros que estavam ali, que era o relator, que é o Benedito Gonçalves, foi aquele que em uma reunião do TSE, ele bateu nas costas do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e disse assim: ordem dada, missão cumprida. Já estava escrito isso, a inegibilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro, não semana passada, já estava escrito desde o momento da eleição do ano passado. Senhor presidente, não só eu, mas eu tenho certeza que muitos dos pares aqui também ficaram indignados por esse tipo de julgamento. Cito aqui nessa moção o então ministro Lupe, que é ministro do então presidente, hoje Lula, presidente do PDT, ele que entrou com essa ação, ele mesmo já fez crítica ao sistema eleitoral. Parece que fazer crítica ao sistema eleitoral é um pecado tão grave, mais do que furtar ou roubar a nação brasileira, como ocorreu no passado. Cito o próprio, aqui o ministro da Justiça, vereador Obadias, citado aqui no início pelo vereador Nicola, a frase que ele cita, criticando o sistema eleitoral do país. Então eu peço aos nobres colegas aí, pares, para que possamos votar por unanimidade essa moção de repúdio ao TSE, que não houve julgamento justo nenhum, pelo contrário, foi um julgamento político, querendo banir um presidente honesto, sério, que encerrou em 31 de dezembro com um superávit já na economia do país. Então, peço a todos que possamos votar favorável a essa moção de repúdio. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. A moção foi aprovada com 13 votos a favor e 1 voto contrário. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 4 de julho, amanhã, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas.